Pronto, então. Bom dia para vocês todos. A gente vai fazer aqui uma conversa, né, sobre ergonomia. Todo mundo tem uma noção do que seja. Na verdade, ela é o conceito da ergonomia, que é um estudo científico interdisciplinar que analisa a interação dos seres humanos aplicando os princípios de adequação nessa relação, de maneira que priorize o bem-estar. E a ergonomia se baseia em diversas disciplinas: anatomia, biomecânica, fisiologia, psicologia. Eu vou passar porque na próxima tem. Ai, meu Deus, não dá. O Enter não entra, não. É porque eu estou aqui nessa forma de apresentação. Eu vou mudar do começo. Aí agora vai. Esse autor, Rebelo, ele refere que, para compreendermos o conceito da ergonomia, é importante explicar o seu objeto, o seu objetivo e o campo de intervenção. Então, o objeto de estudo da ergonomia nada mais é do que essa interação do homem com o seu universo, o seu ambiente, tá certo? Seja no seu trabalho, seja na sua casa, no seu quarto, na sua mesa, na sua pia, seja em qualquer ambiente que ele vá interagir. Então, essa interação do homem com o meio externo é o objeto de estudo da ergonomia. E o objetivo é otimizar essa relação do homem com a sua relação exterior, né? Os equipamentos, as ferramentas, os acessórios. Então, é otimizar de maneira que promova o bem-estar. E o campo de intervenção, ele tem uma relação, olha, o campo de intervenção da ergonomia, ele tem uma relação com a sustentabilidade. Ele pode estar na ergonomia do produto, que são as escolhas, né? Que você vai comprar uma pá para sua casa, né? Aí você vai pensar no design da pá. Você quer uma pá do cabo bem curtinho, que você tem que se abaixar toda a vida para apanhar o lixo? Então, isso é a ergonomia do produto. Como foi desenhado aquele produto? O projeto daquele produto, né? Como ele é comercializado? Você compra uma coisa, que essa coisa detonou o meio ambiente. Então, você tem que pensar também nisso. A ergonomia, ela é tão global que ela envolve tudo, né? E está lá em cima, sustentabilidade. Até a reciclagem. Tanto é que eu sou contra balões de aniversário. O que é que acontece depois dos balões de aniversário? Absolutamente nada. Decorou e virou lixo, né? Então, ali não tem sustentabilidade nenhuma. Festa minha não entra balão. Eu protesto. Mas tem festa que tem balão, infelizmente. Mas assim, já podia se pensar em alguma coisa. O que fazer com aquele monte de pedacinhos de borracha, né? Isso é só uma preocupação minha. Entre outras coisas. Tudo que eu vou comprar, eu penso logo. Isso aqui não serve para depois, vai ficar inútil, vai virar lixo, um monturo de lixo. Então, a gente tem que pensar em tudo que vai adquirir. E a ergonomia de produção é voltada para o estudo da adaptação das condições de trabalho à individualidade biológica dos trabalhadores nas organizações. Então, é você pensar se aquela empresa se preocupa com os 15 minutos de descanso do profissional, né? Se ela adapta as condições de trabalho ao trabalhador, porque isso tem um peso na sustentabilidade do produto. Um trabalhador que está muito cansado, provavelmente, ele pode falhar. Aí é por isso que a gente compra uma série de TVs, daqui a pouco uma não deu certo. Na hora de acionar uma máquina lá, o cara estava cansado, o cara estava fadigado, não deu certo. Saiu ali uma série de um trabalhador sobrecarregado e que deu um vício, né, na produção daquele equipamento, daquele produto. A Associação Internacional de Ergonomia divide a ergonomia em 3 domínios de especialização. A ergonomia física é a mais comum, é a que eu me
é que eu utilizo, né, para me deter a essa questão da relação, da ergonomia que provoca, que pode prevenir a LE e as DORTs, né? Trata das respostas do corpo à carga física e psicológica. Tópicos relevantes incluem a manipulação de materiais, o arranjo físico do seu posto de trabalho, as suas demandas de trabalho, tais como repetição, vibração, força e postura estática. Você fica muito tempo parado, você não está fazendo, não está provocando LE, mas você está provocando DORT, que é distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. A LE é lesões por esforço repetitivo. Por que não está provocando LE? Porque é lesões por esforço repetitivo. Se você está muito tempo numa postura estática, você não varia a sua tarefa, né? Por isso que é interessante você ficar um pouco estático, se levantar, tomar um copo d'água, ir ao banheiro, tomar um azinho na janela. Você tem direito a esse intervalo. Todos os trabalhadores têm direito a 15 minutos de intervalo. Então, essa sobrecarga estática, ela vai, claro que, tensionar a musculatura, né? Vai ser uma sobrecarga muscular, para manter você naquela postura de ficar muito tempo, mesmo que seja sentado, mas você está voltado para uma tela de computador, por exemplo, vai ter músculos que vai estar segurando sua postura. Se você não tiver esses músculos trabalhando, seu corpo vai despencar, você vai ficar com a coluna arredondada, você vai ficar com uma postura horrorosa. Então, esse cuidado você vai ter que ter, e para você ter, você tem que acionar essa musculatura que interfere diretamente na postura estática, né? A manutenção da postura. A vibração, excesso de vibração. O que é a vibração, né? São movimentos repetitivos curtinhos, acaba causando essa vibração, acaba repercutindo na tensão muscular, né? Muitas repetições de contração e estimulação e muito impacto, miudinho, micros impactos, mas que podem vir a causar danos também nas articulações, dependendo da postura que você está utilizando. A repetição a gente já sabe que causa o LE. E, bom, vocês podem ir perguntando também, tirar dúvidas, viu? Então, assim, a carga física e a psicológica, elas estão juntas, porque na hora que eu estou tenso, trabalhando muito tempo, sem me levantar, sem ter um refresco, sem ter uma água, sem arejar a minha mente vai ficando sobrecarregada daquele mesmo estímulo. Então, é tanto a sobrecarga física como a psicológica, elas estão relacionadas à ergonomia física, na tensão geral que vai causar no corpo. A ergonomia cognitiva, também conhecida como a engenharia psicológica, assim, antigamente se achava que a ergonomia era só relacionada à postura, né, em relação com o ambiente de trabalho, mas tem também, né, se refere aos processos mentais, né, na percepção do indivíduo, na atenção, na cognição, uma função que você tenha que raciocinar rápido para tomar uma decisão, né? Então, isso já gera uma sobrecarga cognitiva, né? É um processo que você tem que elaborar um texto, depende tudo de você para criar aquele texto. Já todo dia, toda hora, muitas vezes, um volume grande, isso vai gerando também um adoecimento, né? Sobrecarga, né? Controle motor, armazenamento e recuperação de memória, que às vezes você tem que ficar se lembrando, né, de um código, uma senha, uma informação que o seu patrão, seu chefe lhe passou e quer que ela esteja presente. Como isso afeta as interações entre os seres humanos e outros elementos de um sistema. Tópicos relevantes incluem a carga mental de trabalho, vigilância. Vou dar um exemplo. Uma tomada de decisão, a polícia, né? Ela tem uma sobrecarga cognitiva muito grande, né? Porque na hora ela não sabe se vai puxar uma arma, se vai atirar, se atira, se não atira, se o cara atira nele. Essas tomadas de decisões que tem que ser bem rápidas, que às vezes pode custar uma vida. Então, isso tem uma sobrecarga, né? Que a ergonomia já analisa. Então, esse cara trabalha um dia, ele pode ter tido um dia muito tenso, ele vai descansar 3 dias para dar uma desopilada, né? Aí ele não pode chegar e trabalhar no mercadinho como segurança, né? Que aí não adianta. A ergonomia organizacional ou a macroergonomia está relacionada à otimização dos sistemas sociotécnicos, incluindo sua estrutura organizacional,
políticas e processos. Tópicos relevantes incluem o trabalho em turnos, programação de trabalho, satisfação no trabalho, teoria motivacional, supervisão, trabalho em equipe, trabalho à distância e ética. É aquela empresa que pensa no seu colaborador, né? Ela se preocupa, ela faz um agrado, ela motiva, ela faz um dia de confraternização, ela oferece um cafezinho, ela dá os 15 minutos, ela bota até um filme para a pessoa assistir, né? Nos intervalos. Quando eu trabalhei na Coserne, tinha um intervalo do almoço, muita gente não ia para casa. Então, eles ofereciam uma sala com os pools, aquela Coserne lá na cidade, e tinha uma sala de cinema, e as pessoas iam para lá, naquele momento, assistir um filme interessante, podia dar um cochilo. Era um momento de descanso, ele podia ter ido para casa, dormir na cama dele, voltar mais tarde, mas ele tinha aquele intervalo, quem trabalha 2 turnos na mesma empresa, e ele descansava na própria empresa, corria menos risco de se atrasar, de não voltar mais naquele dia, de acontecer alguma coisa no ônibus, que ele não poder mais voltar. Enfim, era um cuidado com o trabalhador. Então, é a ergonomia organizacional, que a gente chama. Aqui eu entro já na parte mais, assim, de como acontece os comprometimentos osteomusculares, para vocês entenderem. O coração, né, Vitor? Vitor entende muito. O coração bombeia o sangue. Nós precisamos desse sangue para nutrir todos os tecidos, certo? Então, tem que chegar até a pontinha dos dedinhos, então, nas extremidades. Então, o coração bombeia o sangue vai nutrir os tecidos, os nervos, né? Em prioridade na questão do movimento. Então, o sangue precisa chegar até os nervos. Esses nervos, eles vão estimular a musculatura, né? Porque os músculos só funcionam porque tem estímulos nervosos que atuam na placa mioneural. Aí os músculos se contraem. E quando os músculos se contraem, eles promovem algum movimento. E aí eles fazem a movimentação do esqueleto, dos ossos. Então, é assim que acontece. Sandra, o que tem a ver esse esquema com as lesões? Tem a ver que se eu comprometo o aporte sanguíneo, eu já estou comprometendo tudo, inclusive até os nervos. Como às vezes a pessoa chega a ter tanta tensão nessa região aqui do túnel do carpo, né, que é um ligamento aqui muito forte, feito uma pulseira, né? E ele se tensiona porque quando você usa muito as mãos, pode ocorrer sem descanso, né? Os músculos, quando a gente malha muito, uma musculatura, sobe uma ladeira, um morro, uma coisa assim, não percebe que a musculatura ficou demasiada, a musculatura ficou um pouco mais volumosa, certo, meninos? Estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pode continuar. Então, presta atenção ao raciocínio. Então, quando você utiliza muito a musculatura dos dedinhos da mão, né, que fazem os movimentos dos dedos, ocorre um espessamento, né, um aumento de volume nos tendões, né, que passam por dentro do túnel do carpo. E isso pode acontecer o quê? Uma compressão, né, ele fica mais estreitado para o volume que está passando de tendões, que passam muitos tendões, são fininhos, por dentro do túnel do carpo. E comprimir a passagem do sangue que vai para a mão. Aí comprimindo os vasos sanguíneos, vai deixar de alimentar os nervos da musculaturazinha da mão. E aí vai diminuir, vai dar dormência nas mãos, vai diminuir a mobilidade, pode até deixar, eu já conheci no congresso de Lé e Dort, uma pessoa sequelada, um antigo bancário sequelado, no tempo que aqueles caixas eram assim bem duros, sabe? Era sabe? Eu conheci ele, tem a mão, como é o nome dessa mão, hein? Gente, esqueci. Parece que é semiesca. Uma mão assim, ó, ela é paralisada. Não abre nem fecha. Exatamente, que ele chegou no limite do comprometimento do túnel do carpo, né? É uma síndrome, né? Tanto comprime nervos como comprime os músculos e aí perda de mobilidade.
Então, é assim, é para entender. Às vezes fica muito tempo sentado, quando a gente senta, a gente está comprimindo a passagem de vasos e de nervos, né? O nervo ciático fica bem pertinho dos isquios também, e podem sofrer compressão, principalmente se você estiver trabalhando com uma cadeira que não tenha um assento confortável. Aí essa compressão no nervo ciático vai gerar dor, vai gerar dormência, desconforto e comprometimento, né, de movimento. É um nervo misto. Então, aqui tem a sequência, né, e a ilustração aqui dos bonequinhos pensando como foi que aconteceu. A ergonomia você pode utilizar em todo o seu dia a dia, desde quando você se deita para dormir. Por quê? Porque a preocupação com a postura, ela está relacionada diretamente com a postura da coluna, né? Porque a sua coluna é como uma coluna de um prédio, ela estabiliza o seu tronco, ela estabiliza o seu corpo e ela recebe a ação direta da gravidade, né? Da força da gravidade. Então, se você não tiver com a cabeça sobre a coluna cervical e os demais segmentos da coluna, se você se projetar para frente, o seu centro de gravidade já vai cair fora do seu corpo. Porque o centro de gravidade ele se projeta aqui unidirecionalmente. De cima, né, lá da força da gravidade da Terra, para baixo, para o centro da Terra. E passa por todos os corpos. Né? Se você jogar uma laranja, a laranja vai ficar flutuando, ela vai descer porque a ação da gravidade empurra para baixo. Então, empurra a gente também. E aí, nesse caso, você tem que manter sempre a sua coluna o mais reta possível. Se você inclina para frente, ó, descola do encosto da cadeira, você já está causando, provocando, né, fazendo um ângulo, mais ou menos, eu saí daqui, ó, do zero, eu fiz um ângulo de 20 graus. Se eu projetar um traço da minha cabeça para o chão, vai cair na frente dos meus pés. Não vai mais cair lá no L4, L5, nas duas últimas vértebras lombares. Porque o centro de gravidade, se vou me retificar aqui, meu centro de gravidade ele recai sobre a L4, L5, que é o nosso eixo, né? Digamos assim, de equilíbrio, ponto de equilíbrio. Se eu projetar para frente, eu vou sair do meu ponto de equilíbrio. Eu vou direcionar. Então, para isso ficar sustentado, né? Alguma coisa tem que segurar meu tronco. E o que coisa é essa? É a gravidade? Não, não é. É a sua musculatura que entra em maior estado de tensão. Aqui, quando você está reto, ela consegue lhe manter neutra, sem se tensionar. Mas se você se projeta para frente, se você está sempre fazendo um trabalho que tem que inclinar o tronco para um lado, para o outro, está fazendo alguma coisa na lateralidade, você está causando tensão muscular em alguma parte da musculatura que mantém a sua postura para poder manter você fora do seu eixo, do ponto de equilíbrio. Então, assim, à noite, quando você vai dormir, a sua coluna deve ficar reta. A postura de lado, aqui como está essa mulher, ela apoia a cabeça, que é para poder a cabeça, tem até um tracinho, deixa eu ver se eu... Tem um tracinho, um tracejo aqui, ó, traçando como se fosse a coluna dela, né? Se a cabeça não tivesse apoiada nesse travesseiro, certamente estaria inclinada para baixo e ia sair do eixo, né? A região cervical, que é do pescoço, segmento cervical, são 7 vértebras, estaria inclinada, não estaria reta. Então, já ia ter tensão muscular, mesmo deitada para dormir. Aqui, ela usa esse apoio para evitar o impacto dos côndilos femorais, mediais, que eles são maiores, e às vezes comprimem o joelho no outro, e também para que não incline o quadril, porque senão o quadril ia ficar mais afundado ainda, né, a região. O quadril fica mais... Então, quando você afasta um pouco, você tende a deixar a perna na angulação da saída, digamos assim, do quadril. Que tem um eixo, né? Na hora de se levantar, deve usar os braços para se levantar. E não se levantar no pinote, certo?
Por exemplo, a posição incorreta, dormir de bruços. Tem muita gente que dorme, mas a região lombar recebe muita tensão, nunca relaxa. A não ser que você bota um travesseiro aqui na região do abdômen e o travesseiro compense, né, essa curvatura, essa lordose lombar. Para poder a lombar descansar, porque a lombar precisa descansar e a melhor posição é essa daqui, com as pernas flexionadas, que aí dá um relaxamento na região lombar. E se levantar assim, ó, decúbito dorsal e dar o pinote, se levantando, sobrecarrega todas as vértebras. Então, é muito impacto, porque quando você faz isso, você causa uma compressão em todas as vértebras, né? Impressando os discos. Não é bom, não é aconselhável. O ideal é você se levantar sempre com a ajuda dos braços, porque aí seu músculo do abdômen não vai estar trabalhando sozinho. Ele tem uma força, o braço segura o peso do corpo para se levantar. Levantar objetos do chão, né? Objetos, ou um bebê, ou o que for. Você deve usar a sua alavanca das pernas, se agachar, para manter a coluna reta. E não ficar assim que nem essa mulher, olha. Flexionando a coluna, pegando peso. Esses dias eu machuquei minha coluna, porque eu estava fazendo a mudança da minha irmã, aí meu irmão me deixou no elevador e foi pegar mais coisas. E ele deixou um micro-ondas, o micro-ondas da minha irmã é gigante. Botou no chão do elevador. Quando chegou no andar da minha irmã, é muito alto, lá 16º parece, eu não queria que descesse o elevador, porque eu ia perder um tempo da pílula, né, se descesse. Aí eu abri a porta, eu botei uma perna para fora, para o elevador não se fechar, e fiquei com o resto do corpo dentro do elevador para pegar. Olha, tudo errado, e eu sabia que estava tudo errado, mas eu não tinha muitas opções. Eu tinha que pegar o danado do ar-condicionado, me agachei mesmo assim, uma perna ficou para fora e outra dentro, então quer dizer, eu saí do meu eixo, né, de estabilidade. E aí eu senti, naquele dia, fiquei sentindo, tô um pouco melhor, mas deu um avisozinho assim. Se ligue que nesse dia, inclusive, eu fiquei com muita dor na coluna, no restante lá das coisas, mas ainda me mexi bastante, mas ficou um pouco comprometido. E essas coisas que a gente vai juntando e acaba gerando uma hérnia de disco. Aqui, por exemplo, para colocar, para pegar peso, para colocar, usa sempre a base baixa, né? As pernas fletidas, porque você transfere o peso do seu corpo para as pernas. E o peso que você está pegando também, e não para se segurar com a musculatura que sustenta a coluna. Ó, aqui, por exemplo, ela está flexionando o tronco, vai puxar esse peso. Além do peso do tronco dela, que está errado aí, né? Flexionado, segurando outro peso, ela vai sobrecarregar toda a musculatura posterior para poder ela se pôr de pé. Se ela tivesse flexionado as pernas, ela transferia o peso do tronco, do corpo dela e do que ela fosse carregar, do objeto, para os músculos das pernas, que eles podem. Eles são próprios para isso. Carregar peso sempre dividindo, tá? Aos dois lados. Posição incorreta, né? Você ficar assim, abaixada. Isso daí é bem... Mas, assim, você tem que colocar a pia numa altura que você... Já que a pia é uma coisa que você vai usar sempre na sua casa, não pode ser lá embaixo, para você ficar flexionado, e nem pode ser lá em cima para você ficar com os braços abduzidos. Porque isso daqui também, ó, causa muito problema nos ombros, né? Porque causa uma tensão. Cada vez que você abduz, afasta os braços, gera uma tensão nessa região aqui cervical que vai comprometer tanto a região cervical, como vai comprometer os ombros. E a gente vai entrar nesses detalhes depois, porque eu vou dar os comprometimentos e as prevenções mais na frente, tá? Vou só concluir aqui para vocês terem mais ideias da questão da importância da postura. Posições incorretas. Vai calçar um sapato. Aí lá embaixo o sapato tá, você tá em pé, tem que abaixar todo o tronco, às vezes demora. É um sapato que não entra, emperra no pé. Eu tenho aqui na minha casa uns banquinhos baixinhos, mais ou menos uns 30 centímetros, e eu me sento nesses banquinhos para calçar meus tênis. Quando não, aí eu agora estou deixando esse sapato aqui na saída, né, na escada, aí eu boto ele de lado assim, sento no primeiro batente e calço o tênis lá, que aí já vou sair.
para evitar exatamente essa dobradura aqui, né, do tronco. Aqui seria carregando o peso, né, dos dois lados, só numa... Aqui a questão da bicicleta, né, que essa posição é correta, mas tem muita gente que anda nessas bicicletas, nem Alessandro? Alessandro está aí? Verdade, verdade. Aqui. Tem gente que anda nessas bicicletas olímpicas, aí tem muitas horas nessa posição, né? E eu já vi atletas reclamarem da coluna lombar. Que mais? Pronto, e aqui os cabos, né? Às vezes os cabos, como eu estava falando do cabo da pá, cabo da vassoura. Às vezes a vassoura que é muito baixinha, o cara é alto, não vai dar certo. Porque toda hora que ele vai varrer a casa, ou a mulher vai varrer a casa, tem que ficar inclinando muito o tronco. O ideal é que sejam os cabos mais longos, assim, para compensar a coluna. Sandinha, eu fiz uma pergunta sobre a rede, né? Quem dorme de rede, por exemplo. Como é que afeta isso aí? Quem dorme de rede? Pois é, eu já analisei muito, porque meu pai, desde que eu entendo de gente que ele dorme de rede, ele não sente nada na coluna, a coluna mais saudável que eu conheço. Nunca vi. Então, assim, ele pode sentir por outras coisas que ele faça no dia a dia, não pela dormida dele. A rede, ela não tem uma estabilidade, né? Digamos assim, um plano estável, não é verdade? Ela se molda ao corpo da pessoa. Então, tem aquelas pessoas que se acostumaram, dormem igual a minhoca, de todo jeito, de um lado do outro, mas você não tem uma superfície de contato onde vai causar uma tensão. Entendeu? Entendeu, Alessandro? Sim, eu digo longo prazo, né? Qual seria o afeto aí, ou alguma prejudicial à sua saúde, né? A ergonomia. Não só no dia a dia, mas a longo prazo, né? Sim. O que poderia afetar a questão da coluna, enfim. Qual seria o melhor modelo de... Eu desconheço, na minha vida, assim, profissional, alguém que tenha reclamado porque dormiu de rede. Só se caiu, né? Que nem a Alisson. É verdade. Se cair da rede, se lasca. Mas enquanto estiver na rede, ela é tão relaxante, né? Que a coluna, ela relaxa. Ainda mais você dorme numa posição que parece que os discos ficam mais esticados ainda, né? Os Eu, por discos exemplo, ficam mais... diga. passei um tempo dormindo de rede, e aí quando eu voltei para a cama, eu senti uma diferençazinha na coluna. Aos poucos foi readaptando, né? Uhum. Eu senti um pouco a diferença aí. E a rede, você tem, assim, ela lhe dá a oportunidade. Olha, para mim, a rede, na atividade física, é como a dança. Por quê? Porque a rede lhe dá a oportunidade de você se posicionar de diversas formas, sem gerar uma compressão. Você não comprime, porque ela se molda. Não é uma coisa dura, rígida, que nem um colchão, ou que fica afundando. Ela se molda a você, entendeu? Já a dança na atividade física é a mesma coisa. Cada um se mexe de acordo com as suas possibilidades. É diferente de lá para a musculação, que tem que fazer aquela angulação, a máquina só permite aquilo, fica com aquele exercício automatizado, aquela mobilidade articular automatizada, só faz daquele jeito, entendeu? A dança não, você pega angulações que você jamais terá a oportunidade de fazer em uma máquina, porque as máquinas, elas limitam as angulações, e a dança, ela permite todas as possibilidades de movimento. É assim como a rede, todas as possibilidades de postura. Algumas podem ser comprometedoras. Por exemplo, ninguém dorme emborcado na rede, dorme? Eu acho que não. Já começa por aí. Então, as redes, você dorme, às vezes de lado, às vezes você quer dormir na posição que você se sinta mais confortável. E a rede se molda à sua posição confortável. Acho até que a gente queria fazer um estudo, viu, Alessandro? Você me deu uma ideia. Boa. Fazer um estudo sobre, assim, a rede e a ergonomia da rede. Justamente o contexto nordestino, né? Uma rede do Nordeste, Contexto nordestino. Já sai daí uma ciência, porque a gente vai pegar muita gente que dorme de rede,
todos os depoimentos possíveis e imaginários. Vamos perguntar de qual é a postura que a pessoa escolhe para dormir na rede, né? Descobrir se tem alguém que dorme de bruços numa rede, que eu acredito que não tenha. Todo mundo quer dormir olhando para fora, botando a cabeça para fora. E eu vou fechar nesse daqui, que interessa a todos nós. A vocês, então, aí das tecnologias. Aí é uma análise, né? Isso daí sempre tem, mas eu vou conversando com vocês. A cabeça é importantíssima, a postura da cabeça nessa hora. Porque a cabeça da gente pesa mais ou menos 5 quilos. Você já imaginou 5 quilos para você sustentar com a musculatura? Se você tiver com a cabeça tendo que olhar para baixo, porque o monitor está lá embaixo, não passa de um notebook como esse meu, por exemplo, né? Eu estou aqui, botei um livro aqui atrás, para ele ficar mais altinho, eu sou baixinha. Mas esse notebook é fatal para quem é alto. Não é um equipamento para você ficar trabalhando, é um equipamento para você fazer uma emergência, levar para uma apresentação no congresso. Mas para você, como máquina do dia a dia, não pode. Não pode, gente. A gente tem que... Eu sofri muito quando eu estava fazendo minha monografia. Então, a cabeça, se lembrando da ação da gravidade, ela deve ficar reta. E para ela ficar reta, você tem que olhar na frente, ó. Na frente dos seus olhos. Para você olhar na frente dos seus olhos, você tem que estar com o monitor na altura dos seus olhos. Então, tá aqui, ó. Olhar em frente a maior parte do tempo. E você olha para frente, né, no monitor, também pode olhar para baixo, digitando, mas jamais olhar para baixo para ver o teclado e ainda ficar olhando para baixo para ver o visor. Não dá, o monitor, né? O monitor à altura dos olhos e braços distanciados, né? Aquele que você fica assim, com a cara quase dentro da tela, né? Tem gente que fica no computador em casa, os meninos... Esses meninos nerds, não podem, tem que manter uma distância. A minha tá aqui, um braço. Se eu botar minha mãozinha. Ombros relaxados, porque tem gente que vai ficar encolhido assim, né, para trabalhar no computador, não sei porquê, mas bota os ombros no lugar. Ombros relaxados, caídos, ó, relaxados. Costas retas, apoiadas, né, no encosto da cadeira. Eu dei uma relaxada já. Mas... a gente tem que dar essa relaxada de vez em quando, tá? Você fica aqui, ó, 2 horas. Depois você tem que descomprimir o quadril. Para você descomprimir, você senta no bumbum. Porque quando você está sentado assim, reto, você está sentado em cima dos isquios, os 2 ossinhos do bumbum. Que a gente diz que está sentado em cima do quadril, né? Que são os ossos do quadril. Quando você se debruça, assim, aí você relaxa um pouco, você saiu do quadril, você está sentado em cima dos músculos glúteos do bumbum. E aí você descansa um pouco e depois você retoma a sua postura. Isso faz parte, é um descanso. Cadeiras com o braço, porque geralmente quando você está trabalhando no teclado, é importante que seu antebraço esteja apoiado. Se não for no braço da cadeira, e você tiver condição da sua mesa ter profundidade e você colocar o teclado mais à frente, o seu antebraço deve ficar na altura da mesa e você deixa ele descansando em cima da mesa e digita lá na frente, teclado, certo? Mas no caso desse homenzinho aqui da foto, ele tá somente com as mãozinhas, né, em cima do teclado. Então, se ele não tivesse um encosto para apoiar o braço, o peso do braço ia ficar tensionando essa região daqui, ó, dessa musculatura. O peso do braço dele, pendurado lá para ele trabalhar. Pressão moderada da almofada da cadeira. Isso que eu já falei para vocês, ó. A cadeira deve ser fofinha. Se a cadeira for uma cadeira rígida, de madeira, sem almofadinha, aí pode causar uma compressão no nervo ciático e a pessoa começar a desenvolver uma ciatalgia, né? Que é todo mundo, quem tem ciatalgia, reclama demais, é muita dor. Eu mesmo já tive ciatalgia. Eu tenho ainda uma cadeira ali, que ela era praticamente só uma madeira e um forrinho assim, mais baixinho do que esse negócio aqui que a gente bota o mouse em cima. Bem baixinho. Eu sofri, viu? Aí depois epa, essa cadeira não tá dando certo, não. Aí troquei, agora eu boto um almofadona fofa aqui em cima dessa aqui que eu tô sentada, e ela é mais fofinha. Tá dando certo. As mãos alinhadas com o antebraço.
As mãos alinhadas com o antebraço significa não ficar assim, ó, segurando o mouse. Para a sua mão ficar alinhada. Estão me vendo aí? Estão vendo meu braço? Dá para ver, dá para ver. Para a Sim, sua mão não ficar com extensão de punho, para segurar o mouse, você vai ter que fazer o quê? O que é que vocês acham? Para poder a mão ficar assim, ó. Tem que botar alguma coisa aqui, embaixo do antebraço, um apoiozinho. Por isso que eu uso essa almofadinha aqui, ó. Aí ela dá o desconto. Então, meu antebraço, antes de chegar lá para pegar o mouse, ele tem um apoio, aí ele fica neutro. E o mouse vai ficar na mesma altura da minha... A mão vai ficar na mesma altura do antebraço, pegando o mouse. Entenderam? Eu aqui já uso a mesa já apoiando um pouco o braço. Então já fica Não, quase... o braço tem que ficar em cima da mesa, mas quando você bota só o antebraço diretamente na mesa, sem a almofadinha, o seu antebraço para pegar o mouse não é mais alto do que a mesa? Você vai fazer uma extensão de punho, que queira que não. Tá certo? Geralmente vai fazer uma extensão de punho, vai fazer um pouco isso, ó. Pode observar aí. Se você não quiser fazer essa extensão de punho, quiser que fique neutra, aí você tem que elevar um pouco o seu antebraço aí para poder ficar assim, porque senão fica assim. Observem, tá? São dicas para vocês se autoavaliar. E o que mais que a gente tem aqui? O material de referência. Não somente, mas às vezes você vai digitar uma coisa, aí ao invés de deixar o material de referência assim, um pouco só na direção da sua vista, aí bota de lado, aí fica virando a cabeça o tempo inteiro. Tem gente que vai atendimento ao público, coloca o monitor assim de lado e fica atendendo as pessoas e girando a cabeça para o monitor. Isso aí está completamente errado. Completamente errado. Porque cada rotação de cabeça que você faz, a não ser que você botasse um monitor desse lado e outro desse lado, porque você tinha que fazer rotações, que é isso, né? Virar para o lado, para os dois lados, e não passar a sua jornada de trabalho, digamos assim, rotacionando a cabeça só para um lado. É óbvio que você vai ter uma diferença de trabalho da musculatura do pescoço. Uma vai ficar muito encurtada, de tanto você girar para aquele lado, e a outra mais esticada. Aí vai dar dor na região cervical. Por quê? Porque quando a musculatura está desequilibrada, ela tensiona, ela traciona as vértebras para aquele lado que está tenso, está encurtado. Entenderam? Sim. E os pés, super importante. Tem gente, presta atenção, vocês estão vendo o desenho aí, né? Tudo tem que estar um ângulo de 90 graus. Pé com perna, perna com coxa e coxa com tronco. 90 graus, esses três ângulos aqui, certo? Sempre. Ou pode estar mais para frente, Sandra, como eu estou aqui, estou com as pernas espichadas lá para frente, que eu estou descansando, e eu tenho um apoio parecido com a desse rapaz aqui. Eu peguei 3 livros enormes, tipo assim, dessa altura, e eu fiz um bloco, envolvi em um papel especial e eu fiz um bloco. E eu boto os meus pés lá. Por quê? Porque eu sou pequena, minhas pernas são curtas e os pés da gente têm que estar em contato com o chão. Estou dizendo para vocês, vocês são altos, que eu conheço. Mas como é para todo mundo, tem pessoas que são baixas e às vezes as mesas são altas, aí as pessoas, para adequar a altura do antebraço, tem que subir a cadeira, porque a cadeira se adapta à mesa, e para ela subir a cadeira, a perna dela vai ficar flutuante, não vai encostar no chão. Aí, às vezes, ainda dá de botar o pé, olha aqui o pé, nesse xizinho da cadeira. Aí é pior. Por quê? Porque se eu colocar as pernas para trás, eu estarei hiperflexionando o joelho. E eu vou causar uma compressão maior ainda, né? Porque 90 graus já causa uma compressão no joelho. É uma flexão de 90 graus, porque o joelho esticado
Tá zero. 90 graus já está na metade do que ele pode, ou mais da metade. Então, se eu colocar as pernas para trás, eu vou aumentar essa compressão no joelho, vou comprometer mais ainda aquele mapinha que eu botei o coração, circulando sangue, as estruturas moles que precisam de aporte sanguíneo, vai ficar sobrecarregada, achatando os meniscos. Entenderam? Má circulação para as pernas e para os pés. Porque a circulação, ela vem, né, do coração para os pés. Ela vem do centro para as periferias, para as extremidades das mãos, as extremidades do cérebro e as extremidades das pernas, né? E depois ela faz o caminho de volta, de lá para cá. Então, nessa ida, ela tem que ter passagem livre até chegar nas extremidades. Então, aí ela iria passar por um obstáculo, digamos assim, né? De uma compressão no joelho para chegar nos pés. Aí, às vezes, as pessoas trabalham muito tempo sentada, fica com os pés inchados, né? Já tem uma tendência, porque está parada com as pernas flexionadas. E imagine aí, mais de 90 graus de flexão de joelho. Então, os pés têm que ficar na frente, 90 graus ou mais. Pode ter um ângulo maior que 90 graus? Pode sim. Pode ter um ângulo, não comprometendo a postura da coluna, fica apoiado, pode esticar. Por exemplo, aqui ele poderia colocar esse banquinho, esse apoio dos pés, um pouco mais à frente, se as pernas dele permitissem, que ele fosse maior ainda, que nem Alessandro, que nem Vitor, que estão me escutando. Vocês podem colocar o apoio mais à frente, porque é interessante que os pés fiquem sob pressão, digamos assim. Sandra, fica empurrando o chão? Não. Eles fiquem numa superfície de contato, porque se ficasse flutuando, quando a circulação fosse, que chegasse lá nos pés, para voltar, ela ia começar a acumular edema da linfa. Por isso que os pés incham, se a pessoa não tiver um apoio para os pés. Tá certo? Quando você está muito tempo no computador, pode ser que os pés fiquem com a má circulação. Para a circulação de retorno, está subindo contra a gravidade, né? O sangue não tem que subir aqui, ó, dos pés lá para o joelho, para depois dobrar, para depois ir lá para o coração de volta. Então, esse retorno venoso pode ficar dificultado pela questão de muito tempo da postura e a gravidade, como eu disse a vocês, só empurra para baixo. Não tem gravidade empurrando o sangue para subir. Quem empurra o sangue para subir é a pressão arterial ainda, que ela passa lá nos capilarezinhos, né? Ela passa pressão ainda para os capilares venosos e vai subindo sob essa pressão que o coração dá, e com a ajuda chega, meu Deus, umas válvulazinhas que vão se fechando, né? Que quando essas válvulazinhas dão problema dentro das veias, surgem as varizes. Perguntas? Quem usa mouse, usa trackpad do notebook, como é que seria, hein? Aquele que fica do notebook assim? É. Não tem problema. Eu acho que é mais assim, mas tem, né? Você gera uma tensão, você sabe que você gera uma tensão aqui no carpo, né? No dorso da mão, porque de todo jeito você está meio que com uma posição para você ficar fazendo, né? Você não está relaxado assim, chega lá e toca de qualquer jeito. Tem um caminho que você quer direcionar e você vai criar um padrão de movimento para o seu dedo acertar direitinho lá onde você quer ir com a mão, né? Tudo tem uma coisinha. Agora, se você fica variando, olha, o mais importante de tudo é a variabilidade da tarefa. Você faz isso, mas você sai daqui, aí você faz uma atividade física, você anda na bicicleta, depois você se alonga, depois você faz outro tipo de exercício, depois você nada, depois você caminha. Então, o corpo, nós somos seres móveis. É importante que a gente esteja em movimento, né? Tem o seu repouso e tem que ter movimento. Só 24 horas de repouso, não, porque aí você vai virar uma múmia, né? Que múmia não sai do lugar. Só em filme. Então, a mobilidade e a variação dessa mobilidade é super importante. Então, você passa o dia no computador. Por isso que os nerds estão todos ficando doentes das posturas. Porque não existe você ficar só ali o dia todinho depois de dormir. No outro dia acorda e já fica no computador de novo. Não, tem que sair, tem que fazer um exercício, né? Tem que mudar
A musculatura tem que variar da sua posição, do seu posicionamento, do seu grau de tensionamento. Entenderam? Para poder você ficar uma pessoa mais equilibrada, descontraída. Aqui, novamente, aquela mesma posição, ele dá mais ou menos até uma distância aqui. Manter o topo da tela ao nível dos olhos, manter a cabeça e pescoço. Eu escolhi esse desenho aqui, muito interessante, porque você consegue um raio-x da estrutura óssea do indivíduo. Então, aqui que eu queria mostrar, ó, que o quadril, ele tem uma pontinha aqui chamada isquios. Essa pontinha aqui do osso do quadril, é ele que tem que se sentar para poder você manter a sua coluna na posição reta. E a cabeça aqui, ó, a cabeça fica apoiada em cima das 7 vértebras cervicais. Depois, o pescoço fica mantendo a postura das 12 vértebras torácicas e mantendo as 5 vértebras lombares na posição correta. Essa curvatura ela é fisiológica, essa curvatura da coluna. Mas ela só descontrai se você estiver encostado. Se você estiver flutuante, se você sair do encosto, mesmo que você tenha a musculatura, é bom. É bom ficar de vez em quando assim, para você manter sua musculatura se fortalecendo, porque aí você não tem o encosto da cadeira. Mas é como se fosse assim, uma postura bem consciente, quando a pessoa já tem uma postura, já tem uma consciência postural, e ela consegue se manter alinhada, certo? Eu, como por exemplo, eu fiz muita atividade que reeducava a postura, né? Balé, da dança, da coisa dos exercícios muito assim de consciência postural. Eu tenho esse cuidado, eu me mantenho reta. Se eu ficar redonda, eu já sei que eu estou redonda, eu relaxo. Então, para eu ficar redonda, relaxada, é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou ficando encostada, porque aí eu estou relaxando, tá? Mas assim, eu posso sair do encosto da cadeira e ficar com a coluna alinhada. Mas nem todo mundo fica. Então, é melhor que cole o quadril, olhe lá. Olha aqui, ó. Olha o bumbum, olha o quadril onde é que tá, ó. Tá vendo lá? O cara bem encostadinho no encosto da cadeira, porque aí não permite o deslizamento. Se tiver angulação aqui entre a distância do quadril e o encosto da cadeira, a coluna já está fora do eixo, viu? O eixo é esse. Cabeça, se você tracionar aqui, ó, enfiar um fio lá no centro da sua cabeça, ele terá que sair lá no cóccix, no finalzinho aqui da coluna, um ossinho aqui, que parece um rabinho, finalzinho, né? Diz que no tempo que a gente era outra espécie de ser, tinha a continuação caudal. O cóccix é o resto da cauda que sobrou. Dizia meus professores de anatomia. Aí a manutenção, aí o braço está aqui, ó, o dele está apoiado. Cadê? Está apoiado? Nem tá, né? Manter o cotovelo junto ao corpo. Sim, isso é importante. Pronto, esse desenho tem esse detalhe. Se você tiver os braços afastados do seu corpo, você já está causando uma tensão aqui, eu já falei para vocês, certo? Então, manter o mouse na frente da saída do seu ombro, ó, aqui, ó, o ombro, o braço sai aqui, não é para lá que você vai botar o mouse, não, é aqui, na frente da saída do braço, para poder você não tensionar o deltoide e nem essa musculatura aqui, né, o trapézio, o externo, a musculatura que vai para o pescoço. Mais perguntas? Deixa eu olhar se vai... Aqui são as consequências da postura, mas eu vou passar para vocês em outra apresentação, tá certo? Deixa eu voltar para cá. Bom, e era isso, né? Uma parte conceitual da ergonomia e algumas observações que a ergonomia nos oferece, né, para a gente melhorar e ter esses cuidados. E assim, a ergonomia, ela é o estudo das causas evitáveis. Porque se você está com uma tendinite, se você tivesse noção da ergonomia, você poderia ter evitado aquela doença, aquela síndrome. Então, assim, ela prevê e ela ensina você, com os conhecimentos da ergonomia, a se cuidar, a evitar uma consequência
lesiva, né? Um comprometimento. E é super importante que a gente tenha esse conhecimento e que se espalhe, se divulgue esse conhecimento para todo mundo ter esse autocuidado. Mais alguma coisa, gente? Então, eu quero agradecer a atenção de vocês. Vou encerrando a minha apresentação. E na próxima a gente vai se deter mais às questões específicas, né? Das regiões do corpo, os comprometimentos específicos, né? Do pescoço, depois do ombro, tal, voltado para demais cuidados do dia a dia. Tá bom? Calu, quer falar alguma coisa, Calu? Nem sabia que você estava assistindo. Tô. Beleza. Tô, né? Aí eu quero saber o seguinte, Sandrinha, então quer dizer que você já gravou essa aula aqui? Eu gravei porque eu fiz uma apresentação experimental. Não sei se ficou muito longa, né? Já passa de 50 minutos. Eu posso tentar fazer uma mais curta e fazer em pedacinhos, ou eu deixo essa longa a princípio, né? Eu vou parar aqui para a gente conversar entre a gente, tá bom? Então, Ok. obrigada pela atenção a todos. Até a próxima.